E aí pessoal, professor Antônio na área, e a gente está com uma questão aqui de adição de números racionais, né? Então são operações que a gente vai fazer, adição e subtração no caso, né? Então a primeira aqui, ó, dados A igual a menos 1 meio, B, valor de B, 5 terços, e C, menos 1. E a gente vai ter que calcular inicialmente A mais B mais C. A primeira coisa que a gente faz é montar esses valores, e a gente bota entre parênteses para ficar mais fácil de visualizar. O A é isso aqui, o B é isso aqui. E o C, olha só como é que fica. Eu botei mais, porque é mais C, só que o C vale menos 1. Então, fica menos 1 aqui. Somar direto dessa forma não tem como. A gente tem que achar, encontrar frações equivalentes, que seriam frações com o mesmo denominador. E a gente vai dizer, faz o MMC entre os denominadores, né, que vai encontrar a resposta. Sim, dá para fazer o MMC, dá para fazer várias formas, mas uma forma que é interessante a gente olhar é a questão de frações equivalentes. Eu tenho alguma coisa dividida em duas partes e eu peguei uma parte dessas. E eu tenho alguma coisa dividida em três partes e eu peguei então 5. Essa fração, o numerador é maior que o denominador, uma fração que eu tenho mais quantidade do que 1, tenho mais do que 1. Se eu fizer essa divisão, é claro que eu vou encontrar mais que 1, né? Então, é como pensar assim. Eu tenho algo que eu dividi em três partes, tenho mais um outro item que eu dividi em três partes, e eu peguei 5 dessas partes. Ó, 3, 4, 5. Então são 5 terços, né? 5 terços desse item que eu dividi em três partes. Ok. E o meio eu tenho da seguinte forma: um item e eu peguei uma parte dele. Tá aqui, uma parte de duas. Então, de que forma eu posso dividir esses itens, esse item, que ele fica com o mesmo denominador? Olha só. Se eu dividir em três partes iguais aqui, nesse sentido, isso aqui vai ser uma divisão aproximada, é claro. Vou ter 6 partes, antes eu tinha um meio. Agora eu tenho dividido em 6 partes e eu tenho 3 que estão pintadas, 3 sextos. E se eu pegar a minha divisão que eu fiz por 3, é 5 terços, e eu dividi o meio, agora ó, tinha 5 terços, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, um total de 3, 6, 10 sextos, né? Não só tenho 10 sextos. Então, o que acontece? Eu tenho frações equivalentes. Essas frações são equivalentes e as frações 1 meio e 3 sextos são equivalentes. E as duas agora têm o mesmo denominador, 6 e 6. Eu posso pensar dessa forma, dividir para que fiquem equivalentes. Outra forma que eu posso pensar é que número é comum para esses dois aqui. O mínimo, o menor múltiplo comum deles, né? O MMC. É o 6. 2 e 3 é o 6. Então, eu vou colocar frações equivalentes. 1 meio, aqui vai ser 6. Só que para ir do 2 para o 6, eu multipliquei por 3. Então, eu tenho que multiplicar o numerador por 3 também. Eu não posso esquecer do sinal. Menos 3 sextos. Mais, agora, o 3 aqui eu transformei também em 6. Que número, que multiplicação eu fiz? 3 vezes 2. Então, eu faço 5 vezes 2. E agora, esse mais com esse menos, eu posso transformar num menos. Eu estou somando uma subtração, então eu posso transformar num menos. E quando tem o número 1, é como se eu estivesse fazendo assim, 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 eu sei que é 1. Agora o procedimento é o básico, né? Frações com o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e eu opero com o numerador. Menos 3 mais 10 dá 7, seria 10 menos 3, né? 7. 7 menos 6 dá 1. Então a minha resposta é 1 sexto. Essa é a primeira que a gente resolve. Agora vamos montar a segunda. B mais C menos A. Olha, aqui tem o parênteses, eu vou resolver primeiro o parênteses, né? Então vamos lá. O B é 5 terços. O C é menos 1. Vamos colocar entre parênteses. Menos o A, que é menos 1 meio. Aqui a gente vai ter que resolver isso aqui, então seria 5 terços menos 1. Vamos fazer aqui.
5 terços menos, só que ao invés de escrever o menos 1, eu vou escrever menos 3 terços. Eu já vou igualar o meu denominador. Eu posso fazer isso. Mantenho parênteses, menos 1. Olha só, esse menos com esse menos inverte sinal, então é mais 1 meio, certo? Quando eu tenho menos fora do parênteses, ele troca o sinal de todos os números que estão dentro do parênteses. Então, ficou mais. Menos com menos a mais. Ok. 5 terços menos 3 terços. 5 menos 3, 2 terços. Mais 1 meio. Aqui eu posso resolver tanto como a gente resolveu na forma anterior, ou fazer, por exemplo, o MMC, ou o método da borboleta, que a gente chama, que seria assim. Faço 3 vezes 2, que dá 6. Né? Faço assim. Depois eu pego esses dois valores aqui e multiplico. 2 vezes 2, 4. O sinal eu repito. E pego esses dois valores aqui. 1 vezes 3, ou 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 vai dar 7 sextos. Essa é a resposta. Agora a terceira, A menos 1 meio, mais C menos B. C vale menos 1. Menos 1, menos o B, que vale 5 terços. Olha só que interessante aqui. Tem um mais aqui fora, menos e menos. Então vai manter o sinal das duas, né? O meio eu vou copiar igual, porque eu vou resolver primeiro os parênteses. Menos 1 meio, mais, vamos abrir parênteses aqui. Esse menos 1 eu não posso colocar como menos 3 terços. Menos 1 é menos 3 terços. Se eu fizer essa divisão de 3 dividido por 3, vai dar 1, e com menos na frente, com menos 5 terços. Olha só. Vamos seguir. Ainda resolvendo parênteses. Menos 1 meio, mais menos 3 com menos 5, menos 8 terços. Aqui é mais. Agora, esse mais com esse menos, vai prevalecer o menos lá dentro do parênteses. Menos 1 meio, menos 8 terços. Novamente faço o método da borboleta, pode ser, né? Ou MMC. O MMC eu faria o seguinte. Calculo o MMC entre 2 e 3. Como os dois são números primos, basta multiplicar eles. Sempre posso fazer isso. Se eu tenho o MMC entre dois números primos, basta que eu multiplique eles. O novo denominador é o 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes menos 8, menos 16. Agora sim, a gente vai fazer aqui no cantinho. Menos 3 com menos 16, menos 19 sextos. Essa é a resposta da nossa terceira questão. Essa aqui então. A mais menos B mais C, e a gente começa primeiro pelos parênteses aqui dentro, né? Mas vamos copiar, transformar ela em valor numérico primeiro. Vou fazer um pouquinho maior aqui. O A, menos 1 meio, mais menos B. O B é 5 terços, então vai ficar menos 5 terços, mais o C, que é menos 1, menos o C, que é menos 1, e fecha colchetes. Acho que agora a gente vai resolver o método tradicional, né? Primeiro, o que está dentro do parênteses aqui. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo para ficar bem tranquilo. Menos 1 meio, mais. Eu ainda vou manter os parênteses, tá? Eu só vou fazer essa troca aqui, mas já trocando o menos 1 pelo 3 terços, né? Pelo menos 3 terços, né? Menos 5 terços. Esse mais com esse menos fica menos 3 terços. Fecho parênteses. Menos 1, eu já vou trocar o sinal para mais 1. Não é porque a gente está fazendo o parênteses, a gente não pode fazer algumas operações já para adiantando o nosso processo, tá? Eu posso fazer com certeza isso aqui, porque isso não vai influenciar em nada o meu resultado no final. Isso está correto fazer e eu vou ter que fazer, então já estou adiantando um passo. Uma coisa importante é a gente também colocar sempre o sinal de igual, para dizer que encerrou essa parte da expressão numérica aqui e estou passando para a próxima. Isso aqui é igual a esse aqui. Se a gente puder colocar do lado, sem problema nenhum. Agora sim, vamos juntar esses dois e a gente já vai eliminar os parênteses da nossa expressão. Alguma coisa pelo menos, né? Menos 1 meio, mais
Menos 5 com menos 3, menos 8. Então aqui nem seria mais, seria já menos direto. Menos 8 terços, mais 1. Ó, já eliminei os parênteses ali, por isso que eu tirei esse mais que eu tinha colocado aqui fora. Porque como ficou menos aqui dentro, menos 5, menos 3 é menos 8, eliminei. Posso fazer até aqui do lado agora. Qual é o MMC entre 2, 3 e 1? A gente sabe que é 6. Né? Então vamos lá, coloco 6 aqui e vou fazer o seguinte. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 8 dá menos 16. E agora aqui? Aqui eu posso dizer que tem 1. Aqui embaixo, né? 1 dividido por 1 dá 1. Então, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, mais 6. Mais porque tem um mais ali. Agora só basta eu fazer a operação lá em cima. Menos 3 com menos 16, com mais 6. Menos 3 com menos 16, menos 19. Com mais 6, menos 13. Está aqui embaixo mesmo. Menos 13 sextos. Essa é a solução da minha expressão lá em cima. Então, para finalizar, menos A, menos B mais C, mais A mais B. Então, a gente tem dois parênteses aqui. Primeira coisa, então, vamos colocar os valores. Menos A fica menos 1 meio. Esse menos aqui, abre parênteses. Menos B, menos 5 terços. Mais o C, que é menos 1. Fechei o parênteses aqui. Eu coloquei esse menos 1 entre parênteses, mas poderia ter colocado direto menos 1 ou menos 3 terços aqui, como a gente já viu, né? Mais o A, menos 1 meio, mais o B, que é 5 terços. Aqui, como eu tenho dois parênteses e um não depende do outro, eu posso resolver os dois ao mesmo tempo, né? Posso fazer os dois direto e já trocar alguns sinais, quando for o caso, né? Já fazendo algumas operações para adiantar o processo. Eu não preciso inicialmente fazer esse aqui, depois esse, eu posso fazer. Os que não se correlacionam inicialmente, eu posso resolver direto. Então, primeiro aqui, menos 1 meio, eu sei que é 1 meio. Menos, vou manter o parênteses aqui desse primeiro que eu vou resolver. Menos 5 terços, mais com menos vai dar menos. Ao invés de colocar 1, eu vou colocar menos 3 terços, que vai dar no mesmo, né? Mais, aqui também, eu já vou resolver fazendo o MMC, que eu sei que é 6, já calculei antes que é 6. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes menos 1, menos 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 5, 10, mais 10, mais porque veio o mais daqui. Ok, agora, olha só, posso juntar isso aqui, vamos lá, 1 meio. Vamos pensar um pouquinho adiante, ao invés de eu colocar 1 meio, eu estou vendo aqui que eu tenho 3 e 6 nos denominadores. Eu vou transformar isso aqui num múltiplo de 3, de 2, é claro, e de 3 também, que seria o 6. Ao invés de 1 meio, eu vou colocar 3 sextos, é equivalente. 1 meio é equivalente a 3 sextos, como a gente tinha visto lá no início. Aí, esse menos aqui, olha só, vou botar ele aqui, mas 5 terços, menos 5 terços com menos 3 terços dá menos 8 terços. Com esse menos é fora, esse menos aqui, vai ficar mais 8 terços. Mas como eu estou transformando tudo em múltiplos de 6, denominador 6, ao invés de eu colocar menos 8 terços, eu vou botar o dobro, né? Então, multipliquei por 2 aqui, de 3 veio para 6, de 8 vai para 16. E aqui mais, menos 3 mais 10, vai dar 7 sextos. Viu que eu já adiantei. Aqui eu não somei esses dois números aqui, os denominadores continuaram sendo 3. Aqui em cima, assim, menos 5 com menos 3 dá menos 8. Como eu transformei o denominador de 3 para 6, eu tenho que transformar o menos 8 para menos 16. E esse menos aqui de fora transformou em mais. Então, frações com o mesmo denominador. Mantenho o denominador, somos os expoentes. 3 mais 16, 19. 19 mais 7, 26. Ou se eu puder somar assim, 7 mais 3, 10, mais 6, 26. Só que aqui eu consigo simplificar essa fração. Eu consigo dividir tanto em cima como embaixo por 2, né? Isso aqui vai me restar, então, 26 dividido por 2 é 13.
6 dividido por 2 dá 3. 13 terços. Então, vocês viram que a gente conseguiu ganhar um tempo sem ficar repetindo. Eu já consegui fazer isso aqui, já consegui trocar esse sinal aqui, já consegui resolver esse aqui, tudo de uma vez só. E olhando um pouquinho para frente, eu já consigo também, quando eu cheguei nesse 1/6, pensar, não, mas ele pode ser 3 sextos, equivalente, são frações equivalentes. Essa fração aqui eu também já resolvi numa vez só, né? Já troquei para uma fração equivalente, ao invés de ser 8 terços, 16 sextos. Aqui já estava com o denominador 6, já concluí e simplesmente simplifiquei depois para chegar na resposta final. Bom, por hoje é isso, pessoal. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Um abraço e até o próximo.